E ainda neste programa temos conjuntura de mercado, ocasião para fazer um primeiro contacto com Emerson Ubisse, ele que está posicionado na sala de mercados no Banco Nacional de Investimento, nosso habitual analista para esta secção do nosso programa. Emerson, saudações. O que é que temos para esta semana, tendo em conta um conjunto de eventos importantes, quer no plano internacional, quer no plano local? Na sessão de hoje iremos observar as tendências inflacionárias mundiais que têm sido observadas. Iremos analisar brevemente quais são algumas das principais causas por detrás destas tendências e possíveis resultados no futuro breve, quais são as perspectivas. Iremos analisar a nível doméstico como é que está o mercado, como é que o mercado de commodities está a impactar a vida dos moçambicanos, olhando para algumas commodities alimentares e energéticas predominantes no nosso país. Muito bem, obrigado, Emerson. Questões preliminares com desenvolvimentos mais adiante na conjuntura de mercados. Até já, Emerson. Estes então os temas que merecem desenvolvimentos na presente edição do Semanário Econômico. Quero lhe convidar agora a fazer uma curta pausa, muito curta mesmo. Volte, permaneça desse lado, não saia daí, que nós retomamos o programa já já. Há um banco em Moçambique que abre caminho para o desenvolvimento do país. Ajuda Moçambique a andar para a frente, construindo as ligações para o futuro. Respeita o potencial dos recursos naturais, colocando-os ao serviço dos moçambicanos. Pulsa com a energia da nossa terra, fazendo-a crescer com mais eficiência. Semeia a esperança, preparando um futuro próspero. Promove a inovação, dinamizando a economia e criando novas oportunidades de negócio. BNI é o banco que faltava. É o banco que faz a diferença. BNI, milhões de braços, uma só força. Você está com o Semanário Econômico. Vamos já à conjuntura de mercados e retomamos o contacto com Emerson. Emerson, vamos então ao desenvolvimento deste tema. Vários temas, muita agitação na economia, grandes incertezas. Parece que vivemos um momento que não sabemos exatamente qual o melhor remédio para a situação atual. Comecemos então pelas pressões inflacionárias, alto nível de inflação, que está-se a tornar geograficamente amplo, na verdade, tendo a inflação atingido o seu valor mais alto em cerca de uma década em muitos países. O crescimento de preços ao consumidor começou, inclusive, aumentar em terrenos raros como a Ásia, uma região que até recentemente era uma exceção ao padrão mundial. Diga-me, Emerson Ubisse, o que é que está-se a passar efetivamente do ponto de vista das causas principais que estão a gerar particularmente estas pressões inflacionárias? O crescimento do preço ao consumidor aumentou, inclusive, na Ásia, região acho que até recentemente era uma exceção ao padrão mundial. Dentre as várias razões que justificam estas pressões inflacionárias, destaca-se o excessivo nível de liquidez injetado nas economias desenvolvidas no auge da pandemia de Covid-19 para garantir que as economias fluíssem. E estes fundos, esta liquidez foi posteriormente canalizada através de mercados financeiros pelo mundo fora, para países em desenvolvimento. Posteriormente, com a reabertura das economias após longos períodos de confinação para a proteção da pandemia de Covid-19, muitas indústrias, como a indústria logística e petrolífera, encontrou-se em contrapé para fazer face à crescente demanda que surgia
após a pandemia de Covid-19. Sendo a indústria energética petrolífera uma das que foi mais afetada, seguindo a lei normal da economia, os preços das commodities energéticas subiram para criar uma espécie de equilíbrio entre a procura e a oferta. Recentemente, com o conflito geopolítico entre a Rússia e a Ucrânia, a Rússia sendo um dos maiores produtores de gás e petróleo, as tendências inflacionárias dos preços do combustível dispararam, tornaram a evoluir, a crescer. Em termos das perspectivas, João Carlos, neste momento o principal debate entre os formuladores de políticas e economistas mantém-se focado sobre quanto tempo irá durar a inflação. No entanto, com o mais recente conflito geopolítico entre a Rússia e a Ucrânia, juntamente com sinais de alastramento do nível de inflação, receios foram exacerbados em termos de quão severa realmente a inflação será. Neste momento, perspectiva-se que a inflação poderá ser um pouco mais rígida daquilo que era anteriormente esperado alguns meses atrás. Temos, por outro lado, a crise energética, a se juntar a este coquetel molotov de problemas na economia. Já sabemos que a crise ou o conflito russo-ucraniano está a ter impactos diretos sobre o setor energético. E qual é a evolução mais recente desses impactos? O conflito geopolítico entre a Rússia e a Ucrânia agravou as tendências inflacionárias do setor energético a nível mundial, mas teve um maior peso sobre a Europa. Isto devido ao alto nível de dependência da Europa pelo gás natural da Rússia. O fato de que a Europa foi uma das regiões mais lesadas com este conflito tornou-se evidente com a tendência depreciativa do euro que pôde-se observar no último mês de maio. Em contrapartida, o rublo russo apreciou face ao euro e ao dólar. Esta apreciação do rublo, que se nota aqui, é cerca de 44%, saindo de níveis de 150 a 62,71 rublos para a compra de uma unidade de euro, foi dada pelo fato da empresa estatal de energia russa Gazprom, em resposta às sanções impostas pelas potências ocidentais, de impor que os seus maiores compradores europeus pagassem pelas faturas do gás que eles exportam em rublos ao invés de euros. Observando este gráfico, notamos uma tremenda depreciação do rublo face ao euro, ou depreciação do euro face ao rublo, no início do mês de março, ou seja, logo após a invasão da Rússia na Ucrânia. Este que foi um dos períodos mais críticos para a Rússia devido às sanções impostas pelas potências ocidentais. As perspectivas eram bastante negativas para a economia russa, uma vez que a economia russa não podia mais usar de certos sistemas financeiros como o SWIFT e havia sido impostas sanções. O euro tomou uma tendência positiva face ao rublo de forma bastante expressiva. Contudo, notamos aqui uma apreciação significativa, recuperando aqui o rublo russo, grande parte das suas perdas no início de fevereiro, em maio. Esta que foi a altura em que muitas das faturas da importação do gás russo era devida pelos países europeus. Desta vez, os países europeus tinham de vender a sua moeda para comprar rublos para fazer face aos pagamentos devido à posição imposta pela Rússia. Portanto, o uso de rublos russos para o pagamento dessas faturas ao invés de euros fortaleceu a moeda russa. A similaridade das outras commodities energéticas, o petróleo mostrou-se numa tendência apreciativa no início do conflito geopolítico entre a Rússia e a Ucrânia, portanto no finais de fevereiro e início de março.
e posteriormente o petróleo passou a ser transacionado em alta, mas com uma relativa menor volatilidade, ou seja, com menores oscilações acentuadas. Portanto, observamos aqui que o petróleo esteve a ser transacionado desde abril a maio entre o canal de 100 a 115 dólares o barril. Esta relativa estabilidade pode ser justificada pelo fato da China, que é um dos maiores importadores de produtos energéticos, ter entrado num período de confinamento, um lockdown, para a contenção da pandemia de Covid-19, de um outro surto que houve lá recentemente. Portanto, esta relativa estabilidade é a reação dos mercados, visto que poderia haver uma redução num alto nível de demanda por esta commodity. Outro fator que possa estar também a suportar esta relativa estabilidade é o fato do presidente norte-americano Joe Biden ter anunciado que haveria de intervir no mercado com cerca de 1 milhão de baris por dia por um período de 6 meses. Esta notícia deu alguma segurança ao mercado, alguma confiança no mercado de que os preços do petróleo poderiam manter-se por um período relativamente estáveis. Contudo, perspectiva-se que os preços do petróleo continuem a apreciar, quebrando aqui a fasquia dos 120 dólares o barril de petróleo, mas, portanto, se calhar não acima dos 130. Isto à medida em que a China, que é um dos maiores produtores, que é um dos maiores consumidores de produtos energéticos, sai do confinamento, do lockdown que está a passar neste momento. No mercado das commodities, uma nota de realce é a vitimização do trigo, uma das principais vítimas desta situação. Particularmente sobre esta commodity, qual a sua particularidade e por que é que ela está assim tão exposta a esta situação crítica? A Rússia e a Ucrânia estão entre os maiores produtores e exportadores de trigo e fertilizantes. No entanto, o conflito geopolítico entre estes dois países agravou o constrangimento na cadeia de abastecimento de bens alimentares, gerando assim uma volatilidade nos preços de trigo e preocupações sobre uma crise alimentar. Com isto, o preço do trigo de moagem apreciou de forma significativa nos últimos meses, tendo este a estar a ser transacionado aos níveis de 450 euros por tonelada, após ter sido transacionado a níveis abaixo de 300 euros a tonelada no início do ano corrente. Esta tendência apreciativa das commodities alimentares é bastante preocupante para o nosso país, devido ao alto nível de dependência de importação de produtos alimentares que nós vivemos. Portanto, as reservas de cereais de trigo que o país dispõe serão bastante determinantes para aqueles que serão os preços do pão e de outros produtos alimentares nos meses vindouros. Se as nossas reservas forem robustas, podemos esperar que os preços se mantenham estáveis aos preços atuais. Caso contrário, podemos esperar que o preço do pão aprecie nos meses vindouros, pois o país terá de importar estas commodities, como o trigo e fertilizantes, aos preços atuais do mercado. Outra razão que possa estar a influenciar, que possa estar a suportar esta tendência apreciativa do trigo é o mais recente anúncio da Índia de impor, de banir parcialmente as suas exportações à Ásia. Isto para garantir que as suas reservas alimentares mantenham-se relativamente estáveis. Embora grande parte dos países que importam trigo proveniente da Índia sejam asiáticos, ainda assim o preço do trigo no mercado internacional é impactado por
decisão da Índia. No sentido inverso, temos a valorização, sobretudo, dos mercados do setor, das commodities do setor extrativo. Neste sentido, as economias africanas aparentemente parecem estar-se a beneficiar dessa situação. Já se sabe que a nossa economia, a economia africana, é basicamente uma economia extrativa. Será que a África efetivamente está a ter ganhos apreciáveis relativamente a esta questão da valorização dos produtos extrativos que está-se a vivenciar nesta altura? Lamentavelmente, o continente ainda não está a beneficiar-se desta tendência apreciativa do setor energético. Bem, pelo menos não ao nível em que poderia ser considerado ótimo, olhando para aqueles que são, para aquela que é a dimensão dos recursos energéticos que o continente dispõe. O continente ainda não está a beneficiar-se da sua melhor forma com esta tendência apreciativa que temos observado. Contudo, as perspectivas são bastante encorajadoras, são bastante positivas, são boas. Com a crise energética europeia e a decisão da União Europeia em considerar o gás natural como uma energia verde, uma energia de transição, perspectiva-se que as nações africanas tenham oportunidades bastante benéficas nos anos vindouros, sobretudo no nosso país, sobretudo Moçambique. Isto dado ao alto nível de reservas de gás natural que o país dispõe. Com o conflito geopolítico entre a Rússia e a Ucrânia, a Europa sente neste momento uma maior necessidade de encontrar fontes alternativas para importar o gás, o petróleo e outros recursos energéticos. E a África é um dos continentes, é um dos lugares que a Europa tem estado a olhar, a considerar. Portanto, perspectiva-se que os investimentos e a dimensão dos investimentos nos projetos de gás e outros recursos minerais aumente em África nos próximos tempos. Contudo, esta perspectiva não é linear. Para que as nações africanas beneficiem-se destes projetos de forma bastante significativa, para que consigam atrair grande parte destes projetos, será preciso criar ambientes de negócio e de investimento propícios, incluindo um quadro legislativo transparente e claro. Um quadro legislativo transparente e claro terá de ser desenvolvido para que as nações africanas consigam atrair grandes investimentos e para que mais recursos africanos sejam consumidos a nível doméstico e sejam explorados para a Europa. Olhando, por exemplo, para o caso da Nigéria, que é um outro país bastante rico em recursos minerais e reservas de petróleo, a Nigéria ainda assim importa parte do petróleo que usa no seu país neste momento. Isto porque não houve investimento suficiente para criar infraestruturas que pudessem acomodar a refinação do petróleo, para que o petróleo pudesse ser usado efetivamente nas indústrias. Portanto, por vezes a Nigéria exporta parte do seu petróleo para que este possa ser refinado e importa o seu petróleo já refinado para poder ser feito o seu uso. Portanto, há aqui algum trabalho que ainda deve ser feito a nível das nações africanas para que possamos ser grandes players no mercado das commodities. Obrigado, Emerson. Ficamos por aqui. Obrigado por nos ajudar a perceber melhor estes momentos pelos quais a economia nacional está a passar, está a vivenciar, mas também aquelas informações no plano internacional. Como sabe, esta questão da interdependência das economias é algo muito significativo, porque já não há inventos isolados na nossa economia, independentemente da geografia em que esses inventos ocorram. A onda de choque faz-se sentir
até nos locais mais remotos do nosso continente, como é o caso de Moçambique, que também está neste momento a enfrentar dificuldades exatamente em virtude da conjuntura econômica internacional. Obrigado, Emerson, e até uma próxima oportunidade.